Irmãos e irmãs, amigos, amigas, simpatizantes da nossa doutrina, é com muito carinho, com muito amor que mais uma vez nos reunimos através desse canal do YouTube, criado pelo Grupo Espírita Francisco Xavier, para podermos estar conectados com o nosso Evangelho. Para isso, vamos abrir mais uma vez, como sempre se faz, uma página do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos comentá-lo, e logo após faremos as nossas preces e irradiações. Então vamos nos preparar com muita humildade, pedindo assistência dos bons espíritos, para podermos realizar essa tarefa abençoada que nos foi delegada pela corrente espiritual de Francisco Xavier. E para nós hoje caiu o homem de bem. O homem de bem, ele é do capítulo 17, Sede perfeitos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raça nem crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança o anátema àquele que não pensa como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado lhe atira a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outro. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais,
porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que um depósito do qual deverá prestar conta e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social o colocou sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem um escrúpulo em cumpri-los conscientemente. Capítulo 17, número 9. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, para nós, mais uma vez, é recorrente, né? O homem de bem. E não vem por acaso, é lógico. Nós, nesses milênios todos reencarnatórios, temos de diversas maneiras, né, nos desviado do caminho correto. Para termos uma ideia, os 10 mandamentos são mais de 3.500 anos. E a gente não os cumpre ainda na integralidade, conscientemente. A moral cristã dada pelo Cristo, do perdão, do amor, são mais de 2.000 anos e nós continuamos ainda, né, marcando o passo, como nós estivéssemos sempre numa areia e a gente não pudesse sair do lugar. A compreensão nos dada por Kardec há 160 anos atrás, de que não era fora da igreja que não haveria salvação, mas sim fora da caridade, também ainda mal compreendido, mal praticado, mal executado. Por isso, a necessidade de relermos nosso Evangelho, os livros todos que pudermos ler. Vamos aproveitar, orar e instruir-vos. Também muito importante, porque orar é a base da nossa segurança, do nosso equilíbrio, da nossa fé. Ao Pai primeiro, Criador de tudo, perfeito. Ao próximo, fazer tudo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Perdoar sempre, porque a gente precisa de perdão. Mas essas qualidades que nós sabemos do homem de bem, elas são difíceis de se alcançar, porque nós que nascemos todos iguais, né? Simples e ignorantes, viemos, através desses milênios todos, aprendendo, né, através de sucessivas reencarnações, lições novas. E vamos combinar que um número muito grande de tempo foi perdido exatamente porque as nossas escolhas, porque todos nós possuímos o livre-arbítrio, ainda estava mal colocada. Nós não fazíamos as escolhas corretas, como ainda muitas vezes até hoje não fazemos. Nós temos a tendência de entrar pela porta larga, a porta que vai satisfazer necessidades totalmente descabidas, né? Necessidades que nós criamos para saciar nosso ego, nossos desejos. E essas escolhas têm consequências, é a responsabilidade. Então não é que o Pai está de uma certa maneira nos punindo, somos nós que nos punimos porque nós temos uma coisa chamada consciência. Essa consciência é a parte divina dentro de nós que não vai perecer com o corpo, mas sim continuar
sua caminhada, sua jornada. E ali ficam escritos tudo, tudo. Nossos acertos, nossos erros. E como nós temos muito mais erros do que acertos, é lógico que nós vamos ter que reparar o mal feito. E a gente vem e se queixa muito, né? É comum, todos nós, eu falo por mim, me perdoem aqueles que já superaram, né? Quantas vezes eu me acho reclamando da mão divina, reclamando da minha sorte, reclamando dos problemas que tenho que resolver, das angústias pelas quais passo, pela diversidade, vicissitudes. E a gente não se dá conta que essas coisas não acontecem por capricho de nosso Criador, mas simplesmente porque existem leis, assim como a lei do amor, que é a maior de todas, a lei de causa e efeito, ação e reação. Quer dizer, se a gente não procede da maneira correta e nós queremos que tudo nos venha às mãos de maneira mágica e que a gente seja feliz, que a gente conviva com pessoas ok, que a nossa família seja uma família equilibrada, que todo mundo se ame e se dê bem, que ninguém fale pelas costas, que todo mundo queira o bem de todo mundo, mas se a gente não possui ainda isso dentro de nós, por isso que é um trabalho individual, não é egoísta, é que cada um tem que fazer esse trabalho, tem que ir lá no fundo de seu ser, verificar aquilo que ainda não está ok, aquilo que está precisando ser removido, aquilo que está precisando ser substituído, que são nossos defeitos. Tudo veio através dos nossos instintos, o instinto de preservação, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossas vaidades. Quantas coisas nós fizemos errado, tentando justificar que somos todos assim, que isso é normal ser mal, é normal querer a vingança, é normal difamar os outros. Pessoal, isso não é normal, isso é desequilíbrio, sim. E nós vamos ter, a cada vez que nós infringirmos as leis divinas, assim como as leis do homem também, nós vamos ter que pagar. Não tem como. Não tem como crescermos sem nós olharmos para dentro de nós e vermos. Eu já consigo, eu já possuo, eu já detenho essas qualidades. Vamos ser sinceros. Ainda não. Eu não consigo ainda possuí-las. Eu ainda sinto ciúme, eu ainda sinto ódio, eu ainda sinto revolta, eu ainda sinto uma vontade de esbravejar contra tudo e contra todos. Eu ainda tenho necessidade e me deparo muitas vezes querendo fazer justiça com as próprias mãos. Estamos distantes ainda, mas estamos mais próximos do que alguns milênios atrás. Não vamos, pessoal, perder a esperança, não vamos nos lamentarmos simplesmente. Vamos nos dar conta que é preciso modificar, que esse homem de bem, que nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz de maneira clara. Jesus muitas vezes teve que utilizar parábolas, ele teve que usar expressões fortes, exatamente para impressionar aquele povo que há 2000 anos atrás não tinha condições. Hoje, vamos combinar que nós já temos condições de entender. Eu sei que alguns não conseguem. Tudo bem, cada um de acordo com a sua, aonde ele está moralmente, aonde ele está, onde está o seu caráter, aonde estão as suas qualidades. Às vezes temos defeitos e defeitos que nós escondemos. Somos muito pródigos em mostrarmos muitas vezes qualidades que não possuímos, né?
e esconder os defeitos que ainda possuímos. Por isso que nós temos que nos dar conta que é preciso fazer essa introspecção. Olhar lá no fundo e ver aquilo que ainda acontece comigo, se eu ainda tenho dificuldade de perdoar, se eu ainda tenho dificuldade para amar, não aquele amor mundano, mas aquele amor que preenche os corações, que nos enche de alegria, porque quando nós estamos amando as pessoas e tudo, a natureza, tudo, quando nós tivermos esse sentimento naturalmente fluindo de cada um de nós, as coisas vão se modificar. Vão modificar o mundo? Puxa vida, é uma responsabilidade. Temos que fazer a nossa parte. Vamos convir que é preciso. Só que cada um tem que fazer esse trabalho. É um mérito. Se eu simplesmente, claro que nós vamos, e nos faz muito bem ajudarmos aqueles que estão caídos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que perderam toda a vontade de viver, toda a vontade de lutar. Nós temos, não vou dizer obrigação, que é uma palavra muito forte, né? Mas, pessoal, temos o dever, quem sabe, de também ajudá-los, de mostrar-lhes a boa nova, a esperança das vidas sucessivas, as possibilidades infinitas de reencarnações, até a gente aprimorar e alcançarmos aquela perfeição relativa, porque nós sabemos que perfeição absoluta só Deus possui. Então, aquela perfeição relativa, vocês imaginem, quando nós pudermos acordar, elevar o pensamento ao Pai, agradecer e ir em frente, não encontrando adversidade, não encontrando adversários, não encontrando as dificuldades, os obstáculos do caminho. Como seria bom se a gente se levantasse, soubesse e fizesse para os outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, e cada um estivesse imbuído, né, dessa certeza de se fazer o bem e de ser feliz fazendo o bem. Porque nós já encontramos na caridade a saída para os nossos problemas. É fazer o bem sempre. E não tem, amigos, assim como quando a gente faz o mal, nós vamos ter que reparar e vamos ter que sofrer. Quando nós fizermos sempre o bem, é lógico que a felicidade estará com a gente. Às vezes, com parcos recursos, mas a consciência tranquila. E isso, meus amigos, não tem nada que pague. A consciência tranquila de se deitar a cada dia, sabendo que se esforçou ao máximo para melhorar, que não conseguiu ainda, né? E ter humildade, ser modesto. Meu Deus, eu não consigo ainda ser bom, eu não consigo executar todas aquelas tarefas que me foram confiadas, ainda tenho dificuldade, mas tentar, nunca se entregar. E, pessoal, a base de tudo isso é a nossa mente. Se ela estiver poluída, se ela estiver cercada de pensamentos nefastos, doentios, pesados, vai ser muito mais difícil. É como carregar uma grande carga cheia de espinhos pelo corpo. Vamos tirar esses espinhos que seriam nossos defeitos, nossas má qualidades, e vamos colocar dentro de nós essas qualidades abençoadas do perdão, do dever, do querer fazer o bem e dessa caridade abençoada. É a saída. É muito difícil. Não é tão difícil assim, mas a gente tem que querer, a gente tem que saber, a gente tem que se conhecer, a gente tem que querer fazer a diferença diariamente para poder a cada dia dizer: meu Pai, eu não consegui tudo que eu precisava fazer,
mas já consegui um pouquinho. E é de pouco em pouco que a gente vai realizando e nós vamos trocando essas energias, tirando energias negativas e colocando positivas. Que nós temos que fazer sempre isso, amigos queridos. Foi um privilégio ter estado com vocês. É sempre muito bom podermos conversar sobre a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço fraterno em cada um de vocês. Agora passaremos para as nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício dos nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde, que tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sobre a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes, pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja.